o melhor que a David pode te oferecer aqui não é tipo, não são os trabalhos, não é o dinheiro, não é isso. O melhor que é Madrid, tá em Madrid e tal. E aí na hora, cara, na hora que ele falou isso, eu pensei, mano, tomara, né? Porque nesse momento, cara, o que eu queria era estar no Brasil. Mas, assim, coisa de cultura pop, assim, é muito mais difícil, né? Tipo, você saber quem é a Ana Maria Braga daqui, quem é o Faustão daqui, quem é o Gugu daqui. Só que ele falou, cara, sai, tipo, em 2 meses, me passa meia dúzia de documento. Cara, eu fiz tudo, assim, achando que era um golpe, assim, no fundo, mas... Olá, Brasil! Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui em Nova York, e hoje o papo é em dose dupla com o Pedro Satin e o Guilherme Pinheiro, dupla criativa da David Madrid. Se você tem vontade de trabalhar na Europa, assiste esse vídeo até o final, porque essa entrevista, cara, é uma aula, principalmente porque, embora os dois trabalhem juntos, a trajetória de cada um até chegar na David Madrid é muito diferente. Então, o Guilherme é um cara que já tinha passaporte, já tinha 1 milhão de prêmios. O Pedro é um cara que ainda não tinha o passaporte, foi com visto, foi na raça, tal. Então, tenho certeza que assistindo isso aqui você vai aprender demais. Eu aprendi muito. Então, fica até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te inspirar pra cacete se você tem vontade de ir pra Europa. Então, sem mais delongas, bora pra entrevista. Obrigado pelo tempo de vocês de novo, caras. Acho que vai ser legal pra caramba esse papo. E daí, para começar, eu queria saber como é que surgiu a primeira oportunidade de cada um de vocês para trabalhar no exterior. Isso foi alguma coisa que você buscou ou foi alguma coisa que surgiu assim? Comigo, na verdade, eu sempre quis trabalhar fora, assim, desde que eu estava em Curitiba, eu queria trabalhar fora e, na verdade, eu tirei minha cidadania portuguesa lá em Curitiba ainda já pensando nisso, assim, em sair do Brasil. Sempre tive isso na cabeça. Inclusive, eu pensava em ir direto de Curitiba uma época para tentar ir para fora do Brasil direto. E eu conversei com uma galera que tava na Europa na época e tal, e nos Estados Unidos também, e eles me falaram, cara, eu acho que se você for para São Paulo e fizer um portfólio e tal, acho que você consegue ir numa posição melhor. E aí foi isso. E aí eu fui para São Paulo, me formei, fui para São Paulo, aí a gente se conheceu na Grey e tal, e no ano da Grey, em 2018, depois de Cannes e tal, eu conheci, na verdade, eu escrevi para o Pancho, que é o CCO da David hoje, eu escrevi para ele por LinkedIn, depois de Cannes, e a gente conversou e tal, para vir para a Lola, né, porque ele estava na Lola na época, e a Lola, porra, todo ano tava fazendo um puta trampo e eu escrevi para ele, falei, cara, pô, eu gosto do trampo da Lola e tal, queria trocar uma ideia. Eu conheci ele e, velho, e depois eu fui para KQA lá em São Paulo e a gente nunca mais falou, né? Tipo, não teve mais contato nenhum. E no ano seguinte, 2019, cara, em Cannes, a gente se conheceu, né? Tipo, pessoalmente. E ele falou, cara, bom, tô com um projeto. E ele tinha saído da Lola. E ele Uhum. me falou, cara, eu tô com um projeto aí e tal, vamos trocar uma ideia amanhã. E eu falei, porra, beleza, vamos aí. E só que eu não fazia ideia o que era, né? Tipo, Sim. pra mim, assim, eu achei que era uma agência independente, assim, não fazia ideia. E aí foi isso, cara. Quando a gente foi no outro dia conversar lá em Cannes, ele me contou, cara, eu vou assumir como CCO global da David, vou abrir um escritório em Madrid e quero saber se você quer vir e tal, fazer parte dessa. Vai ser uma equipe pequena para começar a agência e tal, mas a gente vai começar já com vários clientes, porque a David já tem vários projetos globais. E é isso, cara. E aí eu não conhecia Madrid, né? Tipo, não conhecia a cidade, na verdade, não conhecia a Espanha. Ele me perguntou: você fala espanhol? Eu falei, cara, não falo nada, 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 tipo, zero. Ele Uhum. falou, não. E aí ele falou do Pedrinho. Ele falou, cara, o Pedro em 3 meses estava falando, isso aí é tranquilo, isso aí em 3 meses você Sim. aprende. Me vendeu. Aí eu vim para Madrid para conhecer a cidade. Tipo, falei, cara, eu não vou, tipo, para pensar, eu quero conhecer a cidade, né? Que é até uma coisa que, tipo, no final é isso, né? Que Que você vai viver legal. no lugar e tal. E eu vim para E cá e para conhecer e passei um dia aqui, tipo, cheguei de manhã, fui embora à noite e encontrei o a agência Pedrinho. pagou ou você veio por conta? Cara,
isso aí, na verdade, foi uma coincidência, porque eu tinha férias para a Europa. Saquei. Que legal. E aí eu falei para ele, cara, ó, eu vou tirar férias, vou vir para a Europa. Não vou vir para Madrid, mas vou vir para Barcelona. Mas eu aproveito, vou passar um dia em Madrid e para conhecer a cidade. Aí peguei um trem de Barcelona para cá, passei o dia aqui, encontrei o Pedrinho e tal, fui lá na Lola, que eles estavam lá na época ainda, e passei o dia aqui, porra, achei a cidade muito foda, muito foda. Uhum. Tipo, cara, cheguei no meio do verão do ano passado, tipo, calorzão, a cidade irada. Eu falei, puta, velho, a gente saiu e tal, tipo, eu encontrei a galera e já falei pra eles, falei, mano, vou vir pra cá, velho. E foi isso, e aí eu voltei pro Brasil cara, e aí a gente continuou, tipo, conversando mais para ver coisas de trampo, de datas, de grana, de tudo isso, e aí eu vim em novembro, acabou que demorou bastante, assim, entre Cannes, né, até novembro foi mais 6 meses, mas aí em novembro foi quando eu cheguei. Mas tipo, esse gap que você comentou foi mais o quê? Foi tipo burocracia, negociação? Foi um desencontro tipo, porque quando ele me chamou, eu falei que precisava pensar. Aí, quando eu falei que queria, ele falou que estava para fechar uma conta, para entrar Saquei. grana. E aí um tipo meio que Entendi. desencontrou. E aí, Sim. quando rolou, aí chegou um momento que eles fecharam e tal, porque a David Madrid ainda não estava com conta suficiente para Sim. contratações e tal. A minha história é um pouco diferente. Eu cheguei na Espanha em 2016. Na época eu estava na Widen, em São Paulo, que foi lá, tipo, eu fiquei um ano mais ou menos na Widen. E a minha conversa com o Pancho, porque eu comecei na Lola, né, na Espanha. Sim. Então a minha conversa com o Pancho foi, tipo, eu falei por primeira vez com ele, acho, sei lá, em 2015, quando eu ainda estava na DM9. Eu estava na DM9 e aí eu tinha ficado sabendo que eles estavam procurando gente na Lola naquela época. E aí tinha um amigo meu que estava na Lola, o Lucas Reis. E aí eu falei, vou escrever para ele para perguntar como que é, porque eu também, igual o Gui, eu também tinha bastante vontade de morar fora, pela experiência, assim. Eu não tinha feito intercâmbio nem na escola, nem na faculdade, eu tinha muita vontade de ter essa experiência. E aí eu escrevi pro Lucas, comentando isso, e ele falou, meu, provavelmente para essa vaga não rola, tipo, meu, você não tem passaporte europeu, vai ser meio difícil, porque era uma vaga meio temporária e tal. E aí eu falei, beleza. Ele falou, mas bom, vou te apresentar pro Pancho, vocês se conhecem, tipo, algum dia, quem sabe, né? Aí conheci o Pancho, a gente trocou um pouco de ideia, ele gostou do portfólio e foi meio isso, assim, não avançou muito, tipo, nessa época, porque realmente o fato de não ter o passaporte naquele momento era meio crucial para aquela vaga. E aí passou bastante tempo, talvez um ano, acho, que eu já estava na Widen, e aí acho que foi em fevereiro, um final, tipo, num feriado, eu, assim, deu 5 minutos, aí eu falei, tipo, quero fazer uma viagem, porque eu tinha uns dias livres, assim, de férias. E aí eu queria ir pra Europa, que eu nunca tinha ido pra Europa também. Aí eu falei, vou aproveitar, vou pra Madrid, que, tipo, o Lucas tá lá, eu conheço o Lucas, tipo, era mais acessível, assim, também. O tempo não tava tão ruim para ser fevereiro, tipo, comparado, sei lá, a Londres e ao resto, tipo, da Europa, eu acho que era muito frio. E aí eu fui pra Madrid, encontrei com o Lucas mostrou a agência, foi um pouco parecido com o que rolou com o Gui. E aí, nessa época, tava rolando outra vaga, e aí eu voltei a conversar com o Pancho, aí quando eu voltei para São Paulo, já fizeram a proposta oficialmente. E aí começou a papelada, porque eu não tinha passaporte. E aí foi um processo normal, assim, acho que demorou uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, entre o dia que eu recebi a carta e o dia que eu recebi o passaporte, o visto no passaporte. É um pouco enrolado, assim, realmente, mas deu certo. Uma coisa que eu ia comentar, do PI eu sei que o cara já tinha 300 mil Grand Prix em Cannes, já era um motherfucker. Me conta como é que era como é que você estava de prêmios ou de reconhecimentos nessa época? E daí isso entra numa pergunta talvez um pouco mais genérica para vocês de o que é que vocês acham que
que motiva um cara de fora a querer trazer alguém, sabe, tipo, de outro país que bem ou mal vai ter uma burocracia maior. Mesmo que você tenha passaporte, tem a questão de mudança, tal. Eu acho que assim, na minha situação, naquele momento, tipo, contando o fato de que eu não tinha o passaporte, era crucial ter algum tipo de prêmio, reconhecimento e também ter projetos na mídia, porque quando eu estava fazendo o processo com o advogado da agência, ele pediu tipo um dossiê assim com prêmios, reconhecimento, cursos que você fez. Então todas essas coisas contam no processo, porque teoricamente, assim, eu não sei se é uma coisa muito literal, mas o advogado da agência tem que provar para o governo que você é hiperqualificado para essa vaga, e por isso eles não levariam um espanhol, no caso, para essa vaga, e sim uma pessoa de fora. Então ele tem que se cobrir muito. Naquela época eu tinha um leão de bronze e alguns prêmios menores em latinos. Não era a situação do Gui, basicamente. Piá, você comentou que você sempre quis ir para fora, né? O Pedro já mais ou menos respondeu na questão dele, mas o que te motivava a querer ir para fora? O que você fala, pô, cara, quero ir para fora? Cara, eu acho que é de viver fora mesmo, da experiência de viver, assim, não tanto de trampo, tanto que lógico, trabalhar fora é legal pra caralho e tal, tipo, eu acho uma puta experiência. O lance da língua é um lance que, porra, eu acho muito massa, tipo, aprender trabalhar em inglês e espanhol, tipo, e eu acho legal pra caralho, só que era mais por viver mesmo. Tipo, quando eu tava em Curitiba, eu já pensava em ir mais pelo lance, porra, quero viver em lugares diferentes, quero, tipo, conhecer, saca? Outras culturas e tal, mais isso. E tanto que quando eu saí da Geekway, minha conversa com os caras foi mais ou menos isso. Tipo, foi, cara, porra, tipo, profissional, tipo, de trampo e tal, pô, tava feliz pra caralho e eu vou mais eu quero viver uma experiência. Eu achei Madrid uma cidade muito foda, assim. Eu acho que no final das contas, tipo assim, a tua decisão lógico, se você pudesse, a tua decisão tem que ser mais pela cidade do que pela agência, né? Porque, pô, você vai passar a tua vida toda, vai passar, pô, você vai, cara, e aqui, assim, a adaptação é muito sussa, assim, é muito tranquilo, tipo, cara, eu não sei, porque é o primeiro lugar que eu moro fora do Brasil, mas, cara, não tem nada, assim, de sofrimento com a adaptação, a gente não teve, eu não sofri nada disso, porque, cara, é muito parecido, sabe? Tipo, a cultura é mais latino, a comida não é tão diferente, as músicas não são tão diferentes, tipo, a língua não é tão diferente, tem muito brasileiro. Então, cara, de adaptação é muito SUS e eu já tinha isso na cabeça e tal, de morar fora, e quando eu conheci Madrid, eu falei, cara, é aqui, velho, tipo, para ser ainda mais para ser um lugar, tipo, o primeiro lugar que você vai, saca? Tipo, Sim. saindo do Brasil, eu pensei, putz, é o lugar perfeito. Tipo, às vezes parece que você ainda tá no Brasil, sabe? Tipo, cara, lá na agência, na verdade, a Somos humanos. criação, tipo, cara, a criação da agência, falando por cima, assim, não sei exatamente, mas a criação de, tipo, de 25 pessoas, mais ou menos, tipo, 7 são brasileiros, mais ou menos. Uhum. Cara, Sim. tem hora que a gente tá falando, agora não, né, de home office, mas na agência a gente tava falando português, cara, e a gente olhava, tava o Jaime, que é um dos únicos espanhóis da criação, ele tava de fone, assim, tipo, meio que, cara, eu vou botar meu fone aqui porque eu não tô entendendo. Ele botava o fone e ficava lá, e a gente falava, de repente a gente olhava e falava, mano, olha isso aqui, velho, tipo, tá todo mundo falando português e o Jaime tá ali com o fone de ouvido. Pessoal, uma pausinha rápida aqui no bate-papo, só para lembrar que se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você tem interesse em ver outras entrevistas e dicas de como trabalhar com publicidade fora do Brasil, não se esquece de se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo, segunda ou sexta-feira, e daí se preparar direitinho para realizar seu sonho de trabalhar na gringa, beleza? E para você, Pedro, como é que foi quando você chegou? Você foi direto para Madrid ou você foi para outra cidade antes? Eu fui direto para Madrid. Eu também, assim, a experiência de tipo, se mudar. Eu sou de São Paulo e eu vi a vida toda em São Paulo. Então, tipo, eu acho que é bastante tranquilo se mudar para Madrid. Madrid parece um bairro, assim, tipo, a cidade Uhum. não é tão grande. Tipo, a cidade é super agradável, é muito fácil de
de gostar da cidade, assim, você pode ir andando para os lugares, você está mais ou menos no centro, a Lola estava bem no centro, assim, bem no coração da cidade, então é tipo uma coisa meio prática, assim. E quando eu me mudei, quando eu cheguei, eu fui duplar com 2 redatores que eram dupla já, então a gente fez uma trinca. Os 2 eram espanhóis e também ajudou pra caramba na adaptação, assim, porque os caras estavam loucos para ter uma dupla, para ter um diretor de arte. Sim. E eles trabalhavam juntos já fazia tipo uns 2. Acho que na Lola eles estavam há um ano, mas eles já tinham trabalhado em Londres juntos, tipo fazendo estágio e na Publicis de Madrid. E os 2 são incríveis, são tipo, dei muita sorte com duplas assim por ter ido duplar com uma pessoa com pessoas que eu não conhecia, e eles foram muito assim hospitalários de tipo na questão de meu abraçar e falar assim, meu, agora você é meu dupla, tipo, e você é brother e tipo levar para todos os lados, conhecer um monte de coisa, viajar junto. Então eu acho que tipo assim, eu tive muita sorte com eles, mas no geral a cultura espanhola é muito semelhante assim quanto à proximidade, sabe? Tipo, Aham. só o Sim. fato de você, assim, entender. Quando eu cheguei, eu não falava espanhol também. Então, só o fato de você entender mais ou menos o que eles estão querendo falar e eles te entenderem mais ou menos já é meio caminho andado, sabe? Porque eu imagino que, assim, se eu tivesse mudado de primeira para a Alemanha sem falar alemão, talvez em algumas situações eu ficaria meio perdido, imagino. Mas, tipo, na Aham. Espanha, isso ajuda bastante. As pessoas também são bastante fáceis, assim, de lidar, assim, e elas recebem bem. E uma coisa que tanto na Lola como na David, assim, na minha visão, tem de muito positivo é que a agência é muito internacional. Então, como o Gui estava falando, assim, tem muitos brasileiros, tipo, tem gente de todos os lugares, assim. O que tem menos, assim, é o que ele falou, são espanhóis de Madrid, assim, É, tipo. De sei. Madrid, eu acho que na agência tem o Jaime e uma menina a mais, assim, tipo, o resto da galera é todo mundo, cada um é de um canto, sabe? Tem um de Barcelona, aí tem outro de Granada, aí tem outro do País Basco. Então, como cada um é tipo assim, tem muita gente de fora, as pessoas acabam se cuidando mais, sabe? Assim, tem um espírito de equipe legal, assim. Mas Aham. é um privilégio nosso, não, tipo assim, não sei se é regra geral, realmente, mas é uma coisa que ajuda muito a adaptação, assim. Eu vejo que, assim, comparando e conversando com amigos que estão, tipo, em outros países, outras agências, eu sinto que a integração com a Espanha é muito automática, assim, nesse sentido. Quando eu cheguei no meu primeiro dia aqui, foi bem. Cara, o meu primeiro dia foi foda, assim, porque eu cheguei, porra, tava um frio, muito frio, no inverno, tipo novembro, e, porra, eu tinha vindo conhecer a cidade no verão, no dia, literalmente no dia mais quente do ano, tipo, tinha Aham. notícia no dia, tipo, cara, hoje é o dia mais quente do ano, blá, blá, blá. E eu cheguei, porra, um frio, assim, eu falei, caralho, velho, tipo, porra, aquele negócio de, tipo, Uhum. né, tipo, você acabou de chegar, porra, e chegou aí um frio do caralho, eu falei, meu Deus do céu, que eu tô fazendo? Aí eu fui jantar com o Saulo, que é o diretor de criação executiva lá da agência. Tipo, quando eu cheguei, logo que eu cheguei, e ele falou para mim, cara, o melhor que a David pode te oferecer aqui não é tipo, não são os trabalhos, não é o dinheiro, não é isso. O melhor que é Madrid, tá em Madrid e tal. E aí na hora, cara, na hora que ele falou isso, eu pensei, mano, tomara, né? Porque nesse momento, cara, o que eu queria era estar no Brasil. Você comentou que vocês falam muito em português. Eu imagino que tem, além de porque é muito diverso, também porque é a David, que naturalmente tem um amigo meu da David de Miami que fala, cara, ele é americano. E ele fala, cara, eu é que estou em outro país, né? Porque a galera fala direto. Como você trabalha em outra agência, Pedro, você acha que tem uma questão tipo da David ser uma agência por ter origem brasileira mais assim, com uma brasilidade maior do que a Lola, Eu, talvez, ou eu acho, nada a ver? eu acho que sim, sem dúvidas. E o que acontece é que assim, eu estava na Lola antes. A Lola já era muito internacional e tinha tipo assim um pezinho no Brasil. Uhum. Tipo, os diretores de criação de lá, assim, quando eu fui, quem me levou foi o Pancho, que agora é o CCO da David. E ele sempre foi, tipo assim, um cara que admirou muito os diretores de arte brasileiros, principalmente os criativos no geral. E então sempre, tipo, tinha pelo menos um diretor de arte brasileiro, um criativo brasileiro, um redator, sempre tinha alguém na equipe. E em fases diferentes, sei lá, em números diferentes, né? Então eu acho que assim, na Lola, na criação já chegamos a ser
tipo, 7, também 8 brasileiros ao mesmo tempo, que era uma loucura, assim, tipo... Sim, caramba. Os espanhóis estavam aprendendo português, literalmente. E, só que já teve épocas que baixou, assim, a 3, sabe? Tipo, aí ficou uma época com menos gente, porque as pessoas vão mudando de agência. Mas eu acho que é um traço, assim, da David, realmente, porque ajuda muito, sabe? Porque no processo tem brasileiros, assim, quando a gente vai fazer algum projeto com Miami ou com São Paulo, com a Argentina, sempre tem brasileiros em todas as equipes, sabe? Então, Sim, acho que o fato da gente acabar virando trilingue, tipo, ajuda muito, porque com essas 3 línguas a gente tá, tipo assim, você acaba sendo coberto entre todas as agências sim. da David. E vocês diriam que vocês trabalham mais em português, inglês ou em espanhol? Depende. Tipo, porque a gente, como dupla, a gente pensa em português, a gente apresenta as ideias em espanhol, porque um dos nossos ECDs é peruano e o outro é o Saulo, que é brasileiro. Só que a gente apresenta em espanhol e aí quando vai Lógico. para cliente, normalmente vai em inglês. Então é uma bagunça, realmente. É, Mas Aham. mas eu acho que como, tipo, lógico, tem exceções, mas eu acho que tipo, 80% é isso, assim, que você falou. É tipo, aí, óbvio que a gente pensa em português, aí apresenta em espanhol para eles e para o cliente em inglês. Normalmente é isso. Porque as contas da David aqui tem muita conta europeia, assim, que não é da Espanha, é da Europa toda. E aí é inglês, sabe? Tipo, Saquei. Milka, tipo, House, tipo, Twitter, são todas contas da Europa, então é tudo em inglês. Conta, da Espanha, assim, eu acho que não tem nenhuma que é só da Espanha, porque mesmo o Burger King tem Portugal e França também, mas então eu acho que para apresentar para cliente, fazer apresentação e tudo mais é mais inglês mesmo. Eu vim para cá dublando com brasileiro, eu nunca tive dupla, então tipo, o lance de pensar e fazer brainstorm e tudo mais em outra língua eu nunca tive. Então, e eu acho que deve ser assim, deve ser foda, assim, porque quando você vai apresentar pro teu chefe, você já tem estruturada a ideia, né? Tipo, mais ou menos e tal, você já conhece a ideia. Na hora que você tá, tipo, tentando ainda tirar alguma coisa e o outro fala pro, tipo assim, cara, eu acho que aí dá uma... Não, se bem que, tipo, já pensei junto com espanhóis na agência, que não era meu dupla no caso, mas que, tipo, pensar junto e tal, mas de dia a dia, assim, de ter um dupla, mas de estar pensando todo dia. sim, é estranho no começo, realmente, tipo, porque eu duplei muito tempo com espanhóis. E quando eu cheguei, eu tinha 2 duplas que eram espanhóis que já estavam acostumados a trabalhar entre eles. E aí o que aconteceu foi tipo um choque de realidade, assim, que acho que a minha curva de aprendizado de espanhol foi muito rápida, porque no começo eles tentavam, tipo, falar inglês comigo, para eu entendendo, eu contava minhas ideias em inglês para eles. Só que entre eles acabavam falando espanhol. E aí com isso eu fui aprendendo, tipo, na marra também, porque não tinha outra saída. Mas, tipo, no final das contas, eu sinto que, assim, na minha cabeça, tudo... Eu sempre vou pensar em português. Tipo, quando você tá pensando em ideia, você não tá falando rápido, sabe? Tipo, eu tô Sim. processando e aí, tipo, eu traduzo. Eu acho que também depende do processo mental de cada pessoa. Vocês comentaram que vocês foram para aí sem falar espanhol, daí aprenderam rápido. E Uhum. inglês, como é que era o Cara, inglês de eu não vocês? aprendi, não aprendi muito, na verdade, espanhol, não. Tá Tipo, no processo ainda. tô no processo. Tipo, cara, porque para redator nem, É. tipo, é muito diferente, né? Tanto que tipo assim, lá na agência, que nem a gente falou, tem 7 brasileiros e tal, só que assim, são todos diretores de arte, né? Tipo, Uhum. porque é uma merda, assim, o processo de você trazer alguém, um redator que não fala a língua, que não escreve, que não consegue fazer uma apresentação, não consegue. E Falo. aí, cara, o É que uma eu. drama. Não, é foda, não, agora aí, não, é uma merda pra Mas você agência, tá né? aí Tipo, 9 meses, então. não, Sim, então, aí tá o que eu. sobrevivendo. Cara, em geral, pelo que eu tenho pelos brasileiros que eu conheci aqui e tal, ninguém faz aula. Tipo, a galera chega e aprende sozinho. Só que aí, como eu sou redator, preciso escrever mais e tal, aí o que eu fiz foi óbvio, tipo, comecei a fazer aula e sigo fazendo. Uhum. E, porra, me ajuda, assim, eu nem considerei não fazer aula, porque para mim foi super importante, assim, porque a parte de gramática e tal, no final, cara, quando você tá falando, você pode falar, tipo, cara, no final todo mundo entende, né? Você pode Sim, falar é.
de qualquer... Se você falar português com sotaque, todo mundo vai entender também. Total. Agora, na hora de escrever, puta, aí é foda. Cara, os verbos, assim, tipo, conjugação, aí é foda. E Sim. minha professora me ajuda muito nisso, assim. Se alguém precisar de aula de espanhol, eu posso passar o contato. Meu irmão Nossa, começou a fazer com bom. ela, todo mundo. Não, ela é boa. Não, então, mas E eu acho que também depende da posição que você esteja, assim. Eu acho que também, quando eu entrei na agência, tipo, eu também, óbvio, tipo, quando você é diretor de arte, conta bastante menos, porque no final das contas eu me apoiava muito nos meus duplas para contarem ideia, porque eles são uns 200% mais cômodos do que eu contando ideias em Sim, espanhol. E só que no caso do Gui, por exemplo, ele chegou já do plano com o brasileiro, então, tipo, a convivência dele com o espanhol, assim, nesse ritmo era mais raro, sabe? Tipo, então eu também acho sim. que é super importante e eu não recomendo não fazer aulas, realmente. Eu acho que no começo eu tipo, escrevia muito errado, tipo, eu fui aperfeiçoando assim a gramática, um pouco do que o Gui tava falando, muito com o tempo, assim, eu já tô aqui há 4 anos e pouco. Hoje em dia, tipo assim, já me sinto super cômodo, assim, até, tipo assim, coisas de dia a dia, assim, sabe? Tipo, perrengues da casa, tipo, vem um técnico arrumar alguma coisa na minha casa, tipo, eu já tô cômodo, assim, eu sei falar as coisas básicas, tipo, para explicar se quebra alguma coisa na minha casa, Aham. mas o começo é um pouco mais complicado. Então, tipo, acho que eu recomendaria, ainda que eu não tenha feito, tipo, fazer um pouco de aula antes de se mudar, porque vai Sim. tipo, dar um empurrão bom no começo. Aham. mas o que você falou do inglês ali, quando eu cheguei, eu Ai, falava desculpa, desculpa. inglês. Não, que ele tinha perguntado o inglês, que eu acho que é É. importante, porque quando eu cheguei, eu falava inglês, né, com todo mundo, assim. E hoje, olhando, tipo, e foi agora, 9 meses atrás, mas olhando hoje, eu vejo, tipo, muito estranho, caralho, tipo, eu devia ser muito estranho para eles, porque hoje eu vejo todo mundo falando espanhol ali, tipo, alguém falando inglês e no meio da agência, assim, mas eu falava inglês porque senão ninguém entendia, né, tipo. Lógico, sim. E, Você e, fala e aí bem foi. melhor inglês do que espanhol, né? Então, só que aí chegou um momento que naturalmente, e foi numa reunião assim, eu até lembro dessa reunião, que eu falei, ó, galera, é o seguinte, vou contar aqui as ideias em inglês, porque tipo, as ideias são meio complicadas, prefiro em inglês. E aí comecei a contar, e aí quando chegou, tipo, na terceira ideia, assim, me deu vontade de falar espanhol. Então eu falei, puta, cara, eu É, acho que, tipo assim, eu não, meio que parece que uma coisa que valeu a outra, e aí eu falei, puta, agora vai, muda para espanhol, agora vamos tentar. E aí sim. vai no final eles entendem. É engraçado isso. O meu duplo aqui em Nova York, ele é mexicano com cidadania americana. Então, tipo, ele viveu aqui muito tempo. Então é muito engraçado que em brainstorming, aquilo que você comentou, a gente começa em inglês, se em algum momento a gente fala, cara, não tá dando certo, a gente muda para o espanhol. Mas o espanhol é uma língua que eu, pelo menos, acho legal de falar, saca? Depois que você aprende um pouco, é uma língua, sei lá, acho que ela é muito expressiva, assim. Então eu também, às vezes, mudo pro espanhol porque, sei lá, porque dá vontade de falar, saca, Ô, versus o Pedro, a gente tem que brainstorming. trocar de língua para ver se melhora, Ai, então. vamos tentar, às vezes funciona. Vocês veem alguma diferença entre quem é expatriado e quem é local? Assim, vem de alguma forma diferente os criativos? Uhum. Eu acho que não, eu acho que assim, tipo assim, um pouco como a gente falava sobre a cultura geral da Espanha, eu acho que as culturas brasileira e espanhola são muito parecidas, tipo, não publicitariamente, mas tipo, pessoas. É, e aí dentro da agência também, a Lola era conhecida já na Espanha por ser uma agência muito internacional, muito latina também. Por isso, tipo, até o nome da agência, tipo, é Lola porque, tipo, Low e Latina. Então, tipo, Ah, isso de aqui. raiz, a agência Uhum, não é espanhola, não é a coisa mais espanhola do mundo. Então, as uhum. pessoas, tipo, que vão para Lola aqui, ou pelo menos na época que eu estava lá, elas já iam um pouco com uma cabeça, assim, bastante mais próxima à nossa do que a da Espanha, sabe? Então, eu acho que era um meio termo. Então, ainda, tipo, os espanhóis que estavam na agência, eu acho que eram bastante, assim, de vontade de fazer coisas, sabe? Assim, tipo, a, assim, a perspectiva das pessoas era muito parecida, eu acho. Então, tipo, é Saquei. fácil se adaptar, assim, é um ambiente bastante parecido ao que, sei lá, eu tinha tanto na DM9 como
na Widen, eu acho que eram agências similares, assim, quanto ao pessoal. De processo criativo, vocês acham que mudou alguma coisa quando vocês foram trabalhar fora ou o jeito de criar continuou o mesmo assim? Cara, pra mim, eu acho que não, velho. Sinceramente, tipo, eu acho que é a mesma coisa. Pra mim, é meio que a forma de criar é meio que igual. A única coisa que muda muito cara, tem coisa que você nunca vai chegar, né? Tipo, de coisa local, assim, que você, tipo, a gente, porra, coisa da cultura, assim, do lugar e tal, coisa que você não fica, você não sabe mesmo, né? Tipo, e aí, por exemplo, Burger King Espanha é um cliente que, porra, Burger King tem um lance mais, às vezes, mais job de dia a dia, assim, pô, sei lá, vamos pegar um famoso que é conhecido por fazer isso para lançar, tipo, cara, você nunca vai saber, tá ligado? Sim. E esse tipo de coisa, tanto que quando, dependendo do job, eles colocam sempre, tipo, alguém, às vezes coloca gente também espanhola e tal, justamente por isso, para trazer ideias que venham de insights locais, assim. E a coisa, propaganda você pega com o tempo, assim, tipo, pô, tem um monte de campanha que eu não fazia ideia que existia e que aqui são, tipo, clássicos da propaganda aqui, que todo mundo Uhum. conhece e tal, tipo, que eu não fazia ideia que existiam. E, então, assim, propaganda você consegue, tipo, meio que, entre aspas, estudar, né? Tipo, você, porra, que legal, essas campanhas aqui e tal. Tem uma da BMW que se chama Te Gusta Conducir, que aqui, tipo, cara, todo mundo conhece, um clássico, tipo, eu nunca tinha visto, mas, Uhum. assim, coisa de cultura pop, assim, é muito mais difícil, né? Tipo, você saber quem é a Ana Maria Braga daqui, quem é o Faustão daqui, quem é o Gugu daqui, mas de criar, no geral, assim, eu acho que até por isso, né? Porque a maioria dos jobs, como é Europa, ou coisa mais global e tudo mais, tem que ter um insight mais global, então acaba sendo meio que Sim, a mesma forma que a eu gente criava no Brasil, tipo, sim. também sinto um pouco isso, assim. Eu acho que a base, assim, do processo é muito, tipo, não mudei. Eu acho que, assim, também o Gui, eu acho que ele veio depois, assim, porque o Gui chegou com 26, não? 26. Eu cheguei, eu acho que tinha 23, acho. Então, tipo, eu acho que eu teve uma fase de amadurecimento, assim, tipo, como também criativo, porque querendo ou não, no Brasil, a gente, diretores de arte, temos a cultura tipo, de ser assistente, né? Então, durante os primeiros anos, assim, da minha carreira, eu ficava muito mais, tipo, executando do que pensando, e aí, tipo, foi mais ou menos nesse período de transição, assim, tipo, da Widen para Lola, que eu virei diretor de arte e aí eu estava dedicando mais tempo a pensar e apresentar ideias e também muda um pouco a maneira que, pelo menos assim da minha visão, eu acho que muda um pouco a maneira que você tipo apresenta, talvez. Eu sinto que a gente tem bastante liberdade, a gente apresenta as coisas bastante tranquilo aqui, tipo quanto à execução, sabe? Tipo assim, muitas vezes a gente bate bola com o DC, que eu acho que às vezes no Brasil, tipo, talvez porque a agência era maior, eu não sei, também acho que a situação era um pouco diferente. Mas um pouco do que eu falava de cultura pop é um negócio que eu acho que deve demorar, sei lá, uma década talvez para você começar a se habituar, sabe? Tipo, eu acho que eu quando tinha os duplas espanhóis, eu meio que sabia coisas que estavam acontecendo, tipo assim, eu entendia memes, tipo assim, até hoje eu entendo porque eu já fiz muitos amigos espanhóis, e aí você acaba entrando no looping, tipo, da cultura, tipo, geral, atual, mas é o que ele falou, assim, aquela piada de alguma coisa antiga, de um programa de TV dos anos 90, Sim. você nunca vai saber, sabe? Tipo, Sim. então é um pouco aceitar isso e a agência também joga um pouco como o Gui falou, tipo, tem duplas espanholas que vão fazer esse tipo de trabalho e a gente acaba pegando mais coisas internacionais, sabe? Sim. Você entrou num ponto que eu acho bem legal, que você comentou de, tipo, porra, no Brasil tem a cultura do diretor de arte e tal. Tem Uhum. as duas coisas que eu mais escutava quando eu estava pensando em ir para fora era, pô, só no Brasil se trabalha até tão mais tarde, até final de semana. Diretor de arte tem que fazer um layout muito mais filho da puta, só no Brasil que abre o Photoshop. Você acha que isso é verdade ou isso é mito?
Ou mais ou menos, assim? Eu acho que é, eu acho que é meio verdade, eu acho assim, na minha realidade, eu acho que depende do contexto. Eu acho que depende da agência que você caia, depende da equipe que você tenha, tipo, tanto na Lola quanto na David, assim, a gente está rodeado de diretores de arte brasileiros e isso já condiciona muito o nível de execução e eu considero isso, tipo assim, uma coisa muito boa, assim, tipo, porque eu acho que a agência, tipo, tem um nível alto, tipo, de direção de arte, de craft, tipo, nas duas agências que eu estive. E se você compara o desempenho da Lola e da David, tipo, nesse sentido, comparado às agências espanholas que, tipo, também ganham prêmio e tal, você percebe a diferença, sabe? Tipo, eu acho que sim, se eu fosse para uma agência totalmente espanhola, talvez o ritmo seria bastante mais tranquilo, o nível de execução de ideias para, tipo assim, de levar coisa para o cliente montada, talvez seria mais tranquilo. Porém, eu acho que também o resultado final peca um pouco por isso, sabe? Aham. Mas também, eu já escutei 1000 vezes, tipo, de gente de vários países que, tipo, não layoutam, sabe? Tipo, eu acho que também depende um pouco da agência. Na David, a gente não tem estúdio, a gente não tem designers. Então, o diretor de arte tem um papel ativo nesse processo de, tipo, fazer as ideias acontecerem visualmente, o que eu acho que também é parte do nosso trabalho e então são menos mãos e você acaba fazendo, sabe? Que o Pietro me comentou que você foi aí com visto, mas que agora você está num processo, não sei se já tirou ou está tirando cidadania. Eu queria entender qual foi a diferença para, assim, o que muda na sua Aham. vida, assim, se por exemplo, se você tinha que renovar o visto sempre, se tinha Sim. algum critério, o que muda e como é que está sendo esse processo? Então, eu não tinha passaporte, como você comentou, e quando fizeram a proposta, tipo, para eu poder vir para Espanha, eu tive que tirar um visto, né? E para tirar o visto, você tem que passar por esse processo de comprovar, tipo, prêmios, comprovar cursos, comprovar que você fez faculdade, porque como a Lola fazia os vistos nessa época, tipo, obviamente existem mais tipos de visto, mas o que eu fiz é chamado de profissional altamente qualificado. Então eles têm que Aham. enganar o sistema para falar que eu sou altamente qualificado. Então você acaba tendo que fazer tipo essa comprovação, demora um processo, tipo a agência tem que pagar por dinheiro para o advogado fazer esse processo porque é uma coisa meio complexa. E aí e esses vistos duram 2 anos. Então eu vim em 2016, aí em 2018 você tem que renovar esse visto e depois de 2 anos, isso é uma coisa particular da Espanha, se você está com esse tipo de visto, você pode aplicar para nacionalidade por residência. E Saquei. aí e aí com isso, tipo, para você aplicar, você precisa fazer duas provas, que uma é de conhecimentos gerais, tipo sobre a Espanha, e outra é da língua. Então você tem que fazer uma prova escrita, uma prova oral, de fazer uma redação, tipo, mas é bem básico, assim, tipo, não é nem o nível mais elevado de espanhol, mas eles te obrigam a fazer essa Saquei. prova, Só se você para ver o aprovar, básico, assim, se você tem claro. alguma raiz Pra da ver se você saquei. realmente morou na Espanha, porque se você morou 2 anos e não fala espanhol, provavelmente alguma coisa tá estranha, sabe? É uma coisa Sim. meio processual. Então, quando eu fiz 2 anos, tipo, eu renovei o visto e aí eu já apliquei para ter a cidadania. E aí o processo da cidadania é bastante nebuloso, assim, tipo, depende muito de como você faça, se você faz com advogado, se você faz sozinho. E normalmente me falavam que demorava 2 anos para sair. O meu saiu tipo em 1 ano e meio. Então eu apliquei, aí saiu agora em 1 ano saiu mais ou menos. Saiu em janeiro desse ano. E as vantagens são um pouco tipo que o Gui teve, assim, ele não teve que fazer um visto. Então, se eu quiser mudar de trabalho agora para qualquer lugar da Europa, É verdade, né? Tem eu isso, né? União posso, Europeia claro, facilita muito. Que eu da hora. tenho essa facilidade, tipo, também eu acho que internamente para você voar, assim, para você fazer viagens, tem menos perrengues, eu acho, tipo, porque, por exemplo, se você quiser voar meio sem rumo, tipo, comprei só o voo de ida para Inglaterra, aí depois você, bom, Inglaterra não, mau exemplo, mas tipo para Sim, Alemanha, aí depois você Portugal. Sim. voou para Portugal. Então você, tipo, só o fato de ser espanhol, acho que eles
você passa mais reto. Sabe? Só que aí eu dei o azar porque o meu visto saiu 2 ou 3 meses depois de eu ter feito o visto da David. Então, teria ajudado se tivesse saído antes, mas não dá para saber. Os custos dessas coisas você bancou ou foi a David que bancou? O visto, tipo, tanto o primeiro visto como a renovação na Lola, depois o visto da David, a agência pagou. Bom, a Lola pagou os 2 primeiros e a David pagou o terceiro. A cidadania é uma coisa pessoal, assim, né? Tipo, pelo menos na minha experiência, nem a Lola nem a David pagavam por isso. E até porque se você quer fazer sozinho, você pode fazer e é grátis. Você tem que pagar uma... Entendi. É mais a burocracia do advogado. Burocracia. Então, como, tipo, eu não manjo de coisas técnicas e legais disso, eu paguei uma advogada para fazer, porque eu achava mais seguro e, tipo, valeu a pena, porque deu tudo certo de primeira, assim, não tive nenhum problema com papelada e saiu super rápido. Mas se você quiser fazer o processo sozinho, na mão, você pode fazer e vai sair, tipo, sei lá, 100 euros, porque no final das contas você tem que pagar uma taxa só para bem sussa. escrever. Caramba, eu não tinha noção que era. Bom, é por residência, né? Talvez seja um pouco mais assim. Sim. Vou fazer uma pergunta que talvez vocês falem, cara, você está falando da maior merda da sua vida, tá? Mas aqui eu já ouvi, mas não sei se é de cidades menores da Espanha, tá? Que eu já ouvi que no verão o pessoal sai mais cedo, que às vezes tem siesta no meio do dia. Tipo, existe isso ou não? Existe, cara, mas eu acho que assim, a siesta, tipo, ela existe, tipo em Madrid mesmo, ela existe para coisas locais, assim, tipo assim, perto da agência, se você, sei lá, tem uma banca de revistas, às vezes o cara tem bancas de revistas que fecham das 2 às 4, e aí o cara volta às 4, lojas, assim, tipo mercadinhos, é bem normal, quando não são internacionais. Obviamente. Negócios locais, ok. Quando são negócios locais. O lance, tipo, de sair mais cedo no verão é real para, sei lá, 90% das empresas, eu acho, assim, porque eles fazem, tipo, jornadas intensivas. Então, tipo, as agências o que fazem, tipo, na Lola a gente fazia bastante isso, era que, teoricamente, todo mundo tinha que chegar, acho que 2 horas antes, se não me engano, e aí você sai, tipo, a gente chegava, era como se fosse começar a trabalhar às 8 da manhã e sair às 3. Então você sai e aí você almoça na sua casa. Essa é a teoria, né? Obviamente não é... Nem todos os dias você pode fazer isso, mas a maioria das agências trabalha assim no verão, e os trabalhos normais, tipo, de outras áreas também fazem bastante isso, que é legal para as pessoas aproveitarem mais o verão. Então, tipo, sexta-feira, se você tiver feito tudo certinho, conseguir sair cedo, ainda dá para aproveitar o final do dia, ainda mais que o sol fica lá ter mais tempo, vale bastante a pena. Mas depende da sua situação. Então, mas quando eu cheguei quando eu cheguei não, quando eu vim visitar aí era verão, né? E aí eu cheguei lá para encontrar vocês. E aí os caras saíram, tipo, 3 horas da tarde, só que era uma sexta-feira. Aí eu falei, porra, cara, vocês saem 3 horas da tarde. A gente vendeu bem. Não, mas eu perguntei. Vocês saem às 3 horas toda sexta-feira, caralho, dá pra viajar, né? Tipo, no fim de semana, pra onde você quiser. Daí eles, não é só sexta-feira, é todo dia a gente sai às 3 da tarde. Aí eu falei, o verão é mais tranquilo. Todo dia, no verão inteiro, os caras saem às 3 da tarde. Agora, esse é meu primeiro verão aqui, que passou agora, mas não tá rolando isso, obviamente, pela pandemia, mas eu ouvi uma galera que... Não sei quem falou uma vez que a galera na Europa faz até piada, né? Tipo, ninguém acredita que isso acontece, né? Tipo, quer dizer, acredita, tipo, sabe que é verdade, mas é motivo de piada, assim, na Europa inteira, porque, cara, trabalhar todo dia até as 3 da tarde, verão inteiro, tipo, por isso que o cara te mandou aquele e-mail lá. É porque também é uma coisa meio cultural, e assim, eu fui descobrindo isso com o tempo, e que afeta, e aí também eu vou ser advogado do diabo, porque assim, eu falei, assim, para nós, tanto na Lola como na David, nos afetava menos, porque a gente tem muitos clientes internacionais. Só que o que acontece na maioria das empresas da Espanha é que todas têm jornada intensiva no verão. E aí, imagina que, tipo, eu sou uma agência, se você está numa agência espanhola, totalmente espanhola, os seus clientes também vão estar trabalhando menos. Então, depois das 3 da tarde, seu cliente já não vai estar respondendo. Então, não faz sentido você ficar trabalhando. No nosso caso, a gente tem clientes de todo tipo, tem um cliente que está em Dublin, tem outro cliente que está na Alemanha, tem outro cliente que está
onde seja, é um pouco menos certeiro isso, sabe? Mas eu tenho amigos que trabalham em agências mais espanholas, assim, que tipo tem clientes espanhóis e funciona melhor a jornada intensiva. E eu Aham. também os caras, você falar pro cliente é foda também, né? Você vai chegar pro cliente, tipo, então, esse verão aí, a gente não vai fazer reunião nenhuma depois das 3 da tarde, porque a gente vai tudo para casa às 3 horas. O cara vai falar, porra, velho, vocês estão de sacanagem. Eu acho que, como é mais internacional, deve rolar mais isso mesmo, mas esse ano não rolou. 2020 é um bom exemplo. Não, com certeza não. O que que vocês sentem? Bom, o Piá tá muito pouco tempo aí, então de repente nada. Mas o que que vocês sentem mais saudade do Brasil? E se vocês pensando no longo prazo, tá? Ou médio prazo, se vocês se mudarem de Madrid, vocês acham mais provável ir para outro país ou voltar para o Brasil? A parte tipo, de sentir saudades, assim, não, para mim não existe, ou seja, tipo, 100% das pessoas, assim, tipo, família, amigos, é o que eu acho que eu mais sofro, assim. Eu, particularmente, não sou muito desesperado, assim, tipo, de falar, meu, sinto muita saudade, tipo, de uma comida específica. Às vezes bate, tipo, mas também não é uma coisa que eu fale, putz, isso fere, tipo, diminui minha experiência de morar fora porque eu tô desesperado para comer alguma coisa específica. Mas eu sinto muita falta das pessoas, assim, também, porque, principalmente nos primeiros anos, eu acho que você se sente mais sozinho, assim, sabe? Tipo, acho que tem muita gente também que viaja, às vezes se muda com um casal, assim, tipo, que é mais fácil. Acho que quando você se muda sozinho, no começo você se sente meio perdido. Mas eu acho que é mais as pessoas, assim, de outra coisa, nada. Não sei o que o Gui sente falta. Cara, eu acho que é isso, tipo, tem coisas que, porra, tipo, lance de comida e tal, no final, você consegue, a gente sempre pede feijoada aqui e tal, tem uma coisa que não dá para encontrar, que eu não encontrei, que é caldo de cana, eu não sei se tem algum lugar que eu sinto falta, Acho que não. mas, então, isso foi a única coisa É de muito brasileiro, né? Agora for para pensar, é muito. feijoada, não, feijoada, churrascaria, tipo, a churrascaria é ruim, velho, mas dá pra ir, assim, dá Mas dá pra... pra ir. Tipo, tem mercadinhos latinos que vendem farofa, tipo, vende guaraná, sabe? Tipo, você encontrar, você encontra, assim. Então, a comida eu acho que não Tipo, acaba. o lance é que quando minha família tá em Curitiba e aí eu ia fim de semana, né? Alguns, tipo, sei lá, uma vez por mês e tal. E aí no começo eu pensei, cara, é quase a mesma coisa. Já não morava lá mesmo, só que na real o lance é que você saber, porque se eu tô em São Paulo eu sei que eu posso ir, tá ligado? Tipo, eu não vou Uhum. agora, mas assim, se eu quiser eu vou, tipo, eu pego um ônibus e chego. Aqui, tipo, você, ainda mais agora, né? Tipo, esse ano, porra, imagina, tipo assim, eu me mudei em novembro, minha mãe, porra, quero te visitar já. E quero te visitar em março e tal, programou toda a viagem e começou a pandemia e cancelou a viagem. Então, tipo, eu vou talvez no fim do ano para ir, vai fazer um ano que eu não vejo ninguém, e aí essas paradas aí acho que é o que mais pega, assim. E respondendo a outra Boa. pergunta, eu particular, tipo assim, não é uma coisa, eu acho que é meio unânime. Tipo, todo mundo, como você também falou, alguém falou, tipo assim, a cidade é incrível, Madeira é muito legal. É uma cidade muito fácil de se adaptar e é uma cidade que eu sinto, quando eu visitei, eu gostei muito menos do que eu gosto dela, tipo, morando. Eu acho que é uma cidade muito fácil de morar, não é, eu acho que ela nem é tão legal para visitar, porque é uma cidade tipo que tem menos coisas. Eu acho que assim, Barcelona, por exemplo, é 1000 vezes mais bonita para visitar, mas tipo para morar eu acho Madrid incrível. Porém, tem uma questão, tipo assim, o mercado publicitário na Espanha é tipo, muito reduzido. Então, eu não sei se, tipo assim, eu não, assim, a longo prazo, eu não pensaria, tipo, em Madrid ir para outra agência, da mesma maneira que há um ano eu não pensaria ir para outra agência e aí, de repente, a David abriu em Madrid, sabe? Aham. Sim, Tipo, quando eu estava na Lola, eu pensava em ir para outro país já, e aí, de repente, abriu a David e falei, ok, pode ser. legal. Mas não Eu sei. acho, cara, não, eu acho que depende, depende muito, né, velho? Depende da agência, depende de tudo. Agora isso é fato, tipo, dentro da Espanha hoje,
a David é a agência que, né, que mais tem clientes internacionais, que o pessoal mais, tipo, tá de olho, que, sei lá, que tá atraindo mais clientes, mais negócios, tudo mais. Então, o que eu penso, sim, é morar em outras cidades, assim, a médio prazo, longo prazo, morar em outros países e tal, e, tipo, eu tenho vontade um dia de trabalhar nos Estados Unidos, mas não que eu tenha, tipo, porra, em tantos anos isso, em tantos anos Uhum. aquilo, mas isso da Espanha, sim, eu acho que a gente não, dificilmente você pensaria, tipo, ah, eu quero ficar em Madrid, mas vou trocar de agência dentro de Madrid, porque pelo menos hoje é onde as coisas acontecem, é na David, sabe? Mas, cara, eu acho que depende muito, né? Tipo, assim como, cara, na verdade, eu não pensava em, assim, quando eu não pensava em vir para Madrid, né? Eu pensava se eu for sair do Brasil, eu pensava em ir para, sei lá, para Nova York, para Los Angeles, tipo, tipo, no primeiro momento eu falei, caralho, que acho que agora é a hora de sair do Brasil. Os primeiros lugares que você pensa são esses. E aí, pô, surgiu isso e tal, do nada, pô, vamos abrir a agência lá e pá, gostei da cidade e fui. Então vai saber, né, o que vai acontecer. Que dica vocês dariam para quem quer trabalhar fora do Brasil? Cara, eu acho que uma dica bem básica, assim, cara, se você tem qualquer possibilidade de tirar a cidadania, vai atrás o mais rápido possível, porque quando eu tinha, sei lá, 18 anos e tal, eu falei, porra, eu posso tirar, e fui atrás de um advogado num grupo do Facebook. Tinha um grupo, cara, advogado em Portugal, o grupo, porra, não passava nenhuma credibilidade. Entrei em contato com o cara me falou, porra, eu tiro a tua cidadania aqui, eu sou um advogado que mora em Portugal, sou brasileiro, moro em Portugal, tiro a tua cidadania. Eu falei, cara, beleza, quanto que é? Cara, na época, tipo, nem foi, tipo assim, a minha e do meu irmão foi, tipo, R$ 5.000, alguma coisa assim. E só que ele falou, cara, sai, tipo, em 2 meses, me passa meia dúzia de documento. Cara, eu fiz tudo assim, achando que era um golpe, assim, no fundo, mas, cara, não, foi tudo estranho, assim, tanto que quando deu, tipo, exatamente 2 meses, eu mandei um e-mail para ele falando assim, cara, então, meio preocupado, achando que o cara tinha sumido, e ele me respondeu bem grosseiro, assim, falou assim, falando assim, cara, eu não falei 2 meses, eu falei, tipo, 2 meses e meio, tipo, alguma coisa assim, e aí, velho, deu, tipo, mais uma semana, chegou a cidadania, e foi, tipo, muito fácil, muito fácil. E aí eu cheguei para fazer o passaporte com um papelzinho que ele me mandou. Eu falei, cara, eu vou chegar lá com esse papel, os caras vão rir da minha cara, né? Tipo, não é possível que tenha sido tão simples. E, cara, eu cheguei lá no consulado em Curitiba de Portugal, fiz o passaporte, tudo super fácil. Aí, cara, eu conto essa história para todo mundo e comecei a passar o contato dele para todo mundo. Tipo, de lá para cá, passo o contato dele para todo mundo. Só que aí começou um monte de amigo meu, um monte não, mas alguns a falar, porra, tá demorando pra caralho, mesmo com ele e tal. Por quê? Porque, meu velho, tipo, mudou tudo, saca? Essas coisas estão sempre mudando e as regras mudam. Até onde eu sei, Portugal são 2 gerações, mas, cara, daqui a pouco muda de novo, e muda e volta, e aí burocracia. Então, cara, porque muito, facilita muito tua vida, né? Tipo, quando eu tirei, eu não tinha nada, assim, de proposta, não tinha nada. Só falei, cara, um dia eu quero morar fora. E, velho, e é bizarro, assim, tipo, a facilidade que você faz as coisas, assim, você não precisa de nada, assim, você chega, velho, você tem o teu cartão lá de português, sei lá, você é um cidadão ali e já era. Sim. Então, eu acho que, e, lógico, eu acho que isso seria uma dica, assim, se você tem pesquisa, se você tiver, sei lá, um tataravô de não sei da onde, que pode tirar um daqui, não sei, qualquer coisa vale, tipo, o que importa é você tirar o passaporte, e, cara, que isso facilita muito a tua vida. Eu vi um vídeo teu até falando sobre para ir para os Estados Unidos, tendo cidadania da Europa, que tem algumas, tipo, não facilita, mas tem suas vantagens e tal. Então, velho, o máximo que você tiver de cidadania, tipo, Sim. tenta. Acho que, tipo, nunca vai ser negativo você ter outro passaporte, sabe? Então, acho que eu também concordo com isso. E acho que outra coisa é, tipo, ter meio claro na cabeça o que você quer, tipo, no balanço entre a vida, o trabalho, tipo, porque isso também vai definir um pouco para você, tipo, se você quer morar fora, também não é, sei lá,
existem países que eu sei que, tipo, eu não iria porque eu acho que eu não seria feliz, sabe? Tipo, às vezes é um país que durante 3 meses eu não vou ver, não vai, tipo, não vai bater um raio de sol em mim. Tipo, talvez eu não seria feliz, sabe? Então, acho que também é uma coisa super importante para ter claro, assim, quando você começa a procurar. Porque também acho que se você, tipo, começa a ir atrás de recruiters aleatórios, talvez você se confunda, sabe? E também é ver o que você cede, sabe? Tipo, eu acho que, por exemplo, quando eu me mudei para Madrid, tipo, era uma coisa que eu via mais ou menos equilibrado, sabe? Tipo, falar, meu, é uma agência legal, que tá fazendo um trabalho bom, e tem uma qualidade de vida super boa. Então, tipo, acho que é um balanço legal, assim, também. Uma coisa importante, sabe? Porque eu acho que se você tá cedendo muito, eu acho que talvez seja melhor esperar um pouco, sabe? Porque também essa ansiedade de morar fora, eu acho que muitas vezes faz com que as pessoas, tipo, não pensem tanto. E às vezes é legal ver, assim, na balança, tipo, se É, tá porque, Sim, cumprindo. porque no final das contas, tipo, se você tiver, sei lá, se você estiver fazendo trabalhos no Brasil e tal, parece que, porra, eu tô perdendo tempo, mas no final das contas, tudo que você está fazendo de portfólio vai te ajudar quando você for para fora, você ir numa, sei lá, numa posição melhor, para uma agência melhor. Então, eu acho que tem muito isso de, porra, ter, tipo, um plano, assim, cara, eu acho que agora é a hora certa de sair, ou não, porra, de traçar um plano, sabe? E o lance que o Pedrinho falou do frio, cara, eu acho particularmente um lance, pra mim, assim, ó, cara, não, Madrid, eu falo que é frio, aqui a galera dá risada, porque fala, Madrid não é frio. Cara, pra mim é frio pra Não é. caralho. No inverno, velho, no inverno eu acho insuportável, o vento gelado, tipo. Então, ou seja, Não eu é. já sei que pra mim, assim, se eu for mudar de cidade, o ideal é que não faça mais frio que Madrid, tipo, que Madrid seja meio que o limite, sabe? Então, e eu sei que, tipo, porra, Madrid não é. Nova York não tá tão fácil então para você aqui. Então, cara, é um negócio, não, né, é um negócio que eu tenho que ter na cabeça, sabe? Tipo, que eu tenho que levar em consideração. Então, tipo, é você ver muito o que você gosta de fazer, saca? Porque e se a cidade vai te proporcionar isso, sabe? Tipo, isso é um lance legal também. Tipo, sei lá, é, se a cidade vai suprir, tipo, tudo o que você curte fazer e tal, porque eu acho que quando você tá negociando e tal, você tá com a cabeça só no trampo, né? Tipo, você não pensa muito na cidade e nem, cara, e coisas que, sei lá, você pedir opinião de todo mundo e tal, enfim, eu acho que é isso. Quando Total. eu, quando eu tava conversando com a galera, eu falei com todo mundo, tipo, porra, como que é morar aí e tal. Acho que pedir opinião de sempre. Todo lugar vai ter brasileiro, né? Então também falar com os brasileiros que estão lá Sim. e o lance, cara, e não dá para não falar disso, né? De prêmio, porque o Adriano até falou no vídeo dele, ele falou, porra, de Sim. premiação. Cara, eu acho que é foda, né? Porque é claro que é ruim você falar, tipo, porra, você precisa ter prêmio, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que isso te abre portas e que te dá oportunidades. Então, porque querendo ou não, o nosso mercado ele se movimenta de acordo com o que acontece nas premiações e uma agência se torna mais relevante, outra em outro momento e tudo, de acordo com as premiações. Então, cara, na hora de tirar visto, você mesmo já falou 1000 vezes sobre isso, que, cara, vão pedir, né? Vão pedir todas as publicações de todos os teus certificados de prêmios e tudo mais. E então eu acho que Ajuda muito, sim. ajuda, não, com certeza. Obrigado mesmo, acho que foi um papo legal pra cacete, assim. Obrigado, João, pela disponibilidade de vocês. Para mim, sempre me divirto muito nesses papos e tenho certeza que vai ser inspirador pra caramba para quem assistiu o vídeo aqui. Valeu. Não, Se a gente que alguém agradece. der o contato do advogado, eu passo. Não sei quanto tempo tá levando agora, mas Não, deixa no. Me passa esse e o da professora de espanhol.
Daí a gente deixa nos comentários. Queria agradecer aqui de novo o Pedrinho e o Guilherme por esse papo que para mim foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado também. Aprendi pra caramba, me inspirei muito. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal clicando na bolinha desse lado aqui para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo, segunda ou sexta-feira. E se você já tá na vontade, cara, quero ver mais entrevistas, clica no card desse lado aqui, que é uma playlist completa com todas as entrevistas que a gente fez até hoje no canal. Beleza? Valeu, galera!